uma outra valorização de tudo aquilo que é regional. Os Brusundangas. Olá, caros ouvintes do podcast de Camões A Clarice, sejam todos muito bem-vindos. Quem vos fala é a Jéssica e eu espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui para mais um encontro, para mais uma viagem pela literatura brasileira, com uma obra maravilhosa, muito gostosa de se ler, de um autor brasileiríssimo. E nós temos aí muita coisa para ver sobre a obra, sobre o pré-modernismo, que é o nosso assunto de hoje, ok? É a nossa pauta de hoje, é o pré-modernismo. Também sobre autores principais desse período e, é claro e óbvio, a obra escolhida, Os Brusundangas, ok? Obra, como já falei, né, maravilhosa do autor Lima Barreto, ok? Como já é de praxe, nós sempre começamos esse nosso momento, esse nosso encontro com uma contextualização histórica a respeito da escola literária ou do momento de transição em que estamos apresentando para vocês. Apresentamos também uma contextualização geral, é claro, a nível mundial, a nível de Brasil, quais os principais acontecimentos dessa época que, de alguma maneira, possam ter influenciado na produção da obra. Logo em seguida, falaremos, no caso, sobre as principais obras, os principais autores, e só então partiremos para a obra da vez, como sempre fazemos, ok? Então, comecemos com uma contextualização geral do que estava acontecendo no período em que a obra Os Brusundangas foi publicada, certo? Toquei anteriormente que sempre temos esses pontos para seguir, né? Esses passos a seguir em todos os episódios que gravamos. E falei que às vezes falamos sobre escolas literárias e às vezes falamos sobre momentos de transição. É o que acontece exatamente com a obra deste autor, a obra de Lima Barreto. Os Brusundangas está dentro do período pré-modernista e é uma fase de transição, ok? Um período de transição entre duas escolas, o simbolismo e o movimento modernista, e nós veremos que esse período também foi de intensas transformações artísticas e literárias, não só em vários níveis distintos, é claro, nós podemos perceber as influências de diversas escolas dentro desse período, ok? Porque estava acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo e escolas, movimentos coexistiam, e isso tudo influenciou na produção de artistas dessa fase. O que se observa desse movimento, dessa fase de transição, é a aglutinação de uma série de características de outras correntes literárias, como o neorrealismo, ou o neoparnasianismo, ou o neossimbolismo, todas juntas, expressas nas obras produzidas desse período. Quais os principais fatos, acontecimentos que
que aconteceram nesse período. Fica meio redundante, né? Acontecimentos que aconteceram. É isso aí. Vamos em frente. O que estava acontecendo nesse período que teve influência para as produções, ok? Nós tínhamos aí início de grandes confrontos internacionais que vieram, que foram a base para a Primeira Guerra Mundial. Nós temos os Estados Unidos como, aliás, surgindo, né, como uma potência mundial. O que mais que nós temos? Nós temos a Revolução Russa, isso falando a nível de mundo, o que estava acontecendo no mundo, ok? No contexto brasileiro, nós temos também um período de grandes mudanças, de grandes transformações políticas. Por quê? Porque era uma fase de consolidação da República, era uma fase de consolidação do regime republicano de um país que estava saindo da monarquia e ainda não sabia ao certo o que seguir, se era o regime monarca ou se era o regime republicano. Então, a gente estava numa fase de consolidação do regime republicano, ok? E este período fez com que diversas revoltas eclodissem em todo o país. Dentre as revoltas que nós podemos citar agora, a revolta da chibata, a revolta da vacina, a revolta do contestado, enfim, diversos movimentos foram realizados nesse período. Diversos movimentos, diversas revoltas aconteceram nesse período. Nós estamos falando aí do início do século XX, ok? Então, foi um momento muito conturbado de intensas transformações políticas e sociais dentro do nosso país, dentro do Brasil e também a nível mundial. Entendemos um pouco sobre o que estava acontecendo na fase pré-modernista, nesse período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Agora, nós falaremos um pouco sobre o autor. Aliás, os autores, né? Os autores mais conhecidos da fase pré-modernista. Nós temos autores de peso, nomes de peso da fase pré-modernista, dentre eles Graça Aranha, com sua obra célebre Canaã. Nós temos o próprio Monteiro Lobato, ok? Mais conhecido pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas também tem outras diversas obras. Nós temos Euclides da Cunha, com Os Sertões, que narra, que vem com uma narrativa sobre o povo sertanejo, ok? E nós temos Lima Barreto, que é o autor escolhido para esse episódio, ok? A obra desse episódio é de Lima Barreto. Nós já trouxemos ele em episódios passados. Para falarmos de pré-modernismo, para vocês perceberem como é impossível nós encaixarmos uma obra, um texto em um ponto específico e mantê-lo lá, porque a obra, aliás, a literatura é insubmissa. Nós já sabemos disso, nós já falamos isso em outros episódios. A literatura é insubmissa e atemporal. Os Burundangas é o exemplo claríssimo de que
a literatura é atemporal e insubmissa, ok? Porque é um livro muito atual, mas nós chegaremos a ele em algum momento desse episódio. Demos uma visão geral, né? Vimos uma visão geral do que estava acontecendo a nível de mundo e também um pouco o que estava acontecendo no início do século XX no Brasil. Vimos os autores mais importantes deste período, dessa fase de transição. Agora nós veremos um pouco sobre as características estas que são muito presentes na obra de Lima Barreto, ok? Uma das primeiras e principais características de obras pré-modernistas é a denúncia dos problemas sociais que a sociedade daquele tempo enfrentava, ok? Fome, miséria, os próprios conflitos, né, as revoltas que estavam acontecendo naquele período, entre outros assuntos, eram debatidos, eram abordados nas obras desses autores. Bose, o crítico literário, o Alfredo Bose, ele afirma que é possível que nós, digamos que tudo que aborda conflitos, tudo que problematiza questões sociais no início do século XX pode ser considerado pré-modernista. Isso não sou eu que estou dizendo, é o crítico literário Alfredo Bose, ok? E nós percebemos, sim, muitas críticas muito bem construídas, muito bem elaboradas dentro da obra de Lima Barreto e também dentro das obras, né? Dentro das obras dos autores que citei e de outros vários deste período, ok? Eles problematizam muito bem as questões sociais, os conflitos, e eles fazem denúncias muito relevantes desse período. Abordar as denúncias sociais, abordar a miséria, os conflitos, os abismos sociais que existem entre as classes, faz com que a obra se aproxime do contexto social em que ela é produzida. E esse é outro ponto, é outro elemento característico de uma obra pré-modernista, ok? Outra característica, outro aspecto importante que podemos destacar em obras pré-modernistas é o regionalismo, ou seja, nós teremos uma valorização de tudo aquilo que é regional, ok? Nós teremos uma valorização da própria cultura brasileira, certo? Veremos a marginalização dos personagens, ou seja, os personagens que antes tinham papéis secundários dentro de uma narrativa, eles passam a ser protagonistas, ok? Nós teremos nessas narrativas uma linguagem informal, que é justamente uma oposição à linguagem que vinha sendo trabalhada em obras simbolistas, e nós teremos a questão, o aspecto naturalista dentro dessas obras, ou seja, há uma descrição muito minuciosa, muito detalhada dos personagens e dos cenários. Nós já vimos este aspecto
essa característica, a característica naturalista, em outras obras. Nós já vimos isso no próprio O Cortiço. Nós vimos uma descrição muito detalhada com relação aos personagens e aos cenários. Aqui também nós perceberemos este aspecto dentro das obras pré-modernistas, ok? Conhecemos um pouco das características mais que saltam mais aos olhos, né, no momento em que temos contato com os textos desse período. Agora iremos falar sobre a obra em si, a obra escolhida para este podcast, ok? A nossa viagem de hoje é sobre o período pré-modernista, é claro, a fase de transição e sobre a obra Os Brusundangas. O nome já é muito legal, né? Já desperta curiosidade. Lima Barreto foi um autor extremamente engajado, extremamente inquieto com questões sociais, políticas e econômicas de seu período, e ele levava isso para os seus textos, ok? Essa inquietação, esse desejo de mudança era levado para os seus textos. Um escritor e jornalista brilhante de seu período, mas que infelizmente não teve esse reconhecimento enquanto estava vivo, infelizmente. E grande parte de sua obra, a maioria delas, foi publicada após a sua morte. Um carioca que nasce em 1881 e falece ainda no Rio de Janeiro em 1922. Olha só, ele falece no mesmo ano da Semana de Arte Moderna. Como disse, as suas obras vão fazer muitas denúncias sociais, políticas e econômicas de seu período. Uma das obras que ele também faz isso de maneira muito, muito incrível, de maneira brilhante, é o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Uma obra também muito interessante que vale a pena conhecer, vale a pena explorar. Então, fica aí a minha indicação. Conheçam outras obras deste autor e também de todos os autores que nós já trouxemos para vocês ao longo dos podcasts, ok? Passemos então para a obra em si, ok? O que temos em Os Brusundangas? Muitas críticas sobre temas, sobre assuntos diversos, política, educação, religião, os próprios autores do período, enfim. Ele faz uma crítica sobre diversos assuntos, ele critica diversas áreas distintas do Brasil, mas usando um país que é muito parecido ao Brasil para fazer as suas críticas. Olha que interessante. Ele fala de um povo, os Brusundangas, para criticar tudo aquilo que ele considerava errado no Brasil. Por quê? É uma das interpretações, é claro, que a gente pode fazer. Porque o país dos Brusundangas é extremamente semelhante ao nosso em todos os aspectos.
políticos, sociais, econômicos, as riquezas, o ensino, a religião, enfim, é tudo como o Brasil. São críticas muito bem construídas ao longo dos 22 capítulos, que são curtos, 22 capítulos curtos, 6 outras histórias, ok? É um livro curtíssimo, mas muito bem construído e que vale a pena conhecer. O autor começa fazendo uma crítica à literatura. Para falar da literatura da Brunsundanga, ele intitula o primeiro capítulo como um capítulo especial, Os Samoyedas, e que, segundo ele, é o povo em que os Brusundangas se inspiram para seguir a sua vida, para ter um estilo de vida. O estilo de vida dos Brusundangas é completamente estrangeiro, de um povo completamente estrangeiro e distante do país dos Brusundangas. Olha que interessante. Não fazemos assim desde a época do descobrimento? Não só damos valor e não só olhamos, não só temos os olhos voltados para o estrangeiro? Tanto é que copiamos tudo desde então? Não é assim ainda hoje? É algo a se pensar, não? Olha o que ele diz. Eu cheguei a entender perfeitamente a língua da Brunsundanga, isto é, a língua falada pela gente instruída e a escrita por muitos escritores que julguei excelentes, mas aquela em que escreviam os literatos importantes, solenes, respeitados, nunca consegui entender. Por que ele nunca conseguia entender? Porque redigiam eles as suas obras, ou antes os seus livros, em outra muito diferente da usual, outra essa que consideram como sendo a verdadeira, a lídima. Este trecho é uma crítica ao modo como os autores brasileiros, simbolistas, escreviam. Eles não usavam da linguagem informal, da linguagem comum usada naquele período. Eles tinham uma escrita extremamente rebuscada, a ponto dos autores, aliás, dos leitores não entenderem o que eles queriam falar. É isso que ele está dizendo, usando, é claro, dos Brusundangas. O povo Samoyeda, como falei, era aquele escolhido pelos Brusundangas para copiarem o seu estilo de vida, em todos os aspectos, ok? Na literatura não seria diferente. Então, eles viviam, o povo da Brunsundanga, assim como o povo brasileiro, vivia uma vida de aparências, uma vida de status, como os brusundanguenses. Por que dizemos isso? Que era um povo que vivia de aparências? Justamente pelo fato deles prezarem muito mais o status, ou seja, eles entravam em uma faculdade não era para exercer a profissão de engenheiro ou de advogado ou de médico, mas por conta do status que um diploma nessas áreas lhe dava. Ou seja, eles não estavam preocupados em exercer as profissões para as quais eles nas quais eles se formaram. Eles não estavam preocupados com isso, não, mas eles estavam muito mais preocupados com a importância que eles teriam no momento em que eles recebessem o diploma de determinada faculdade, ok? Então, era uma vida de aparências que o povo que o povo Brunsundanga vivia, assim como no Brasil, é claro. Olha a crítica que ele faz. Ele afirma que vão ser uma outra coisa pelo brilho do uniforme.
ele está falando dos profissionais, né, que vão nas faculdades que citei anteriormente, e eles exercem qualquer outra coisa depois de formados. Eles não precisam exercer a profissão pela qual eles estudaram. Não precisam. Eles farão qualquer outra coisa. Por quê? Porque eles terão status de doutor, o que é extremamente importante para a sociedade desse período. Aí a gente pode se perguntar, será mesmo se era só para a sociedade desse período que o status de doutor era importante? Falando em status, o autor aborda ainda ao longo da sua narrativa sobre duas nobrezas. A nobreza doutoral, formada por doutores, é claro, né? Aqueles que foram nas faculdades, se formaram em um desses cursos que citei anteriormente, que eram os que tinham mais prestígio, né? E ainda tem. Vamos ser sinceros que ainda tem. E ele fala de uma outra nobreza, que é aquela em que você literalmente pode comprar um título para entrar no hall da nobreza. Literalmente. Engraçado, né? No Brasil existia um período em que nós, brasileiros, podíamos ser nobres a partir da compra de um título. Quando vimos o cortiço, nós vimos que o português, o dono do cortiço, ele comprou um título, não foi? Pois é. Olha como os Brusuntangas e nós somos tão parecidos, né? Outro ponto que destaco é com relação à política, a política da Brusundanga, que era semelhantíssima à política brasileira, que poder econômico era que decidia quem iria ocupar a cadeira presidencial. O autor destaca de que ele não precisaria ser inteligente para ocupar o cargo, ele não precisaria conhecer nada de administração para ocupar o cargo da República, da presidência. Não precisaria de maneira nenhuma. Por quê? Porque ele seria um fantoche. O presidente da República da Brusundanga seria um fantoche na mão dos manda-chuvas. Aliás, seria um brinquedo na mão dos mais ricos do país. Algo semelhantíssimo com o Brasil, que no período republicano tinha o estado de São Paulo e o estado de Minas, que sempre decidia qual o presidente ocuparia a cadeira presidencial, ok? Esses dois países a gente chamava de política do café com leite. Por quê? Porque eram os dois estados, um com a produção do café e outro com a produção do leite, é claro, que decidiam quem iria governar entre aspas, né, o Brasil. Como falei, não precisava ser inteligente, bastava seguir as orientações dos grandes produtores desses estados. O presidente era chamado de manda-chuva. A gente ouve ainda muito esse termo, né? Ainda hoje a gente escuta muito esse termo. Ao tratar da política, ele faz uma denúncia que muitos já devem saber, devido às aulas de história, que era o fato de, na época das eleições, existir o chamado voto de cabresto. A gente sabe que existiu. E ele chama
a atenção, a nossa atenção para o fato de que muitas vezes até mortos votavam. Ou seja, para vocês verem o nível de falcatrua que acontecia nesse período nas eleições. O autor aborda ainda a questão da desvalorização que os Brusundangas fazem com relação aos seus talentos nacionais, e ele fala que eles desperdiçam esses talentos. Ele vai falar também das riquezas que não são aproveitadas, que não são exploradas, que não são valorizadas. As riquezas, eu falo de riquezas naturais, é claro. E olha só, no Brasil também, a gente viveu naquele período exatamente isso, essa questão da desvalorização das riquezas nacionais. E a gente ainda vive isso nos dias de hoje. A questão da privatização é um exemplo claríssimo desse tipo de desvalorização do que é nosso, do que tem muito potencial para ser muito maior do que já é. Mas infelizmente a gente está caminhando na direção contrária. Enfim, o autor vai fazer críticas diversas, críticas muito bem construídas sobre aspectos vários, usando dos Brusundangas para criticar o país, para criticar o regime, para criticar a economia, enfim, para criticar tudo aquilo que ele via de errado naquele período e que infelizmente ainda nos dias de hoje é muito comum. Pode ter mudado o modus operandi, mas a base é a mesma. O conselho é: vão conhecer a obra, porque existem críticas maravilhosas dentro da obra. O livro inteiro é uma narrativa brilhante, com críticas muito bem elaboradas, e que é um autor que vale a pena conhecer e se aprofundar. Nos vemos no próximo episódio e se cuidem. Tchau!